coisa que eu tô começando a ficar um pouco com o saco cheio é como basicamente toda atividade física e exercício físico tem se tornado algo muito a ver com uma alta performance e como tem muita competição. Tipo, eu sou um professor, eu praticamente fico em pé o dia inteiro, meu trabalho eu tenho que ficar basicamente em pé o dia inteiro. E é importante para mim, eu percebi com o passar do tempo, me manter ativo, porque isso me deixa bem. Isso me deixa bem fisicamente e eu consigo tolerar essa grande quantidade de tempo em pé. Criar esse hábito de exercício físico não é algo tão simples. Na verdade, é algo bem difícil. Só que aí, tipo, uma das ferramentas que você pode utilizar para facilitar essa criação desse hábito, né, de fazer coisas mais saudáveis, eu pelo menos utilizo, é de começar a frequentar espaços no qual esses exercícios físicos estão sendo feitos. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer atividades cardiovasculares, né? A bicicleta, uma esteira. Por mais que agora eu esteja ali começando a criar uma rotina de corrida, dá uma preguiça, né? Dá uma preguiça fazer cardio. Tem até a galerinha aí que é o anticardio, né? E eu entendo completamente. É chato, é meio cansativo, massivo, né? E sempre é aquela, né? Você tem que encontrar o cardio que você mais gosta de fazer. E é muito difícil quando você não gosta de fazer quase nenhum. Por mais que eu goste de, por exemplo, andar de bicicleta, eu começo a achar um pouco monótono. E por mais que agora eu, por exemplo, estou começando a correr, e eu corro, por exemplo, na esteira, porque é uma questão de uma facilidade, né? Já tá ali na academia e a esteira já tá ali. Também começa a ficar um pouco monótono e chato. Eu começo a ficar pensando, nossa, eu realmente tenho que fazer tipo 20, 30 minutos disso daqui. Nossa, que tortura. Então, procurar uma atividade física, como por exemplo uma luta, um crossfit, talvez seja uma boa solução para isso. Porque ali você tem um espaço no qual você tem que ir, no qual você tem um instrutor, no qual ele vai te indicar as atividades para fazer. E eu acho que isso facilita bastante. Só que qual que é o grande problema desses espaços? Esses espaços, eles são ambientes de competição e não é uma competição muito saudável muitas vezes. Aqui onde eu moro não tem tantos espaços de luta, por exemplo. E aí, quando eu estava buscando algo para ter essa rotina de atividade cardiovascular, abriu coincidentemente uma academia de lutas. Tinha diversos tipos de lutas e eu já fiz Muay Thai quando eu era mais jovem. Eu pensei, pô, era divertido, eu gostava de fazer. E aí eu comecei a frequentar e, pô, o espaço era bacana, as pessoas de lá eram bacanas e tal. Só que com o passar do tempo que você vai frequentando ali, e como você vai tendo ali contatos com pessoas que estão numa vibe muito diferente da sua. Por exemplo, eu estava na vibe ali de só chegar lá e fazer uma atividade física, dar uns socos, dar uns chutes, dar uma corridinha, fazer uns abdominais e tal, coisa básica. Só que tinha pessoas que chegavam lá com o intuito de, sei lá, virar um lutador. Os caras usavam usava força, assim, totalmente desproporcional com o intuito ali do rolê. E eu achava isso muito problemático. E aí vai passando o tempo e você vai ter que. E você começa a ser pressionado a fazer graduação para poder passar uma faixinha no seu braço ali. E talvez isso conte como uma evolução. E, pô, eu já fiz graduações outras vezes. E, pô, com todo respeito aí, eu acho que para uma pessoa comum como eu, não vale a pena esse tipo de. Passar por esse tipo de cerimônia, porque o meu intuito ali é fazer uma atividade física. Eu não quero ser um lutador de Muay Thai.
tá ligado? Chegava, tipo, por exemplo, na sexta-feira, sempre tinha lutas, né? Putz, cara, esse era o dia que, bom, eu sempre faltava. Porque, por exemplo, na primeira vez que teve uma luta lá, eu fui lutar com um cara que ele achou que a gente tava num ringue de UFC. E o cara tava levando aquilo muito a sério. E, nossa, eu saí com o meu braço ali cheio de hematomas. E aí no dia seguinte eu sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Aí chegou no dia seguinte, por exemplo, eu com o meu braço cheio de hematoma, porque tinha um animal que tava ali somente para bater nos outros. E, assim, chegou a minha chefe perguntando: que isso, você tá apanhando? Você tá apanhando na rua? Você tá brigando na rua? Olha só o braço. O braço todo roxo. Até eu explicar que eu tava praticando Muay Thai ali, pô, vai saber se ela acreditou nisso ou não. Minha chefe da época, né? Quando eu tava fazendo isso. Então eu já comecei a ficar com o pé muito atrás de fazer, de continuar frequentando ali. Porque todo mundo tava numa vibe completamente diferente, nessa vibe de competição que todo mundo ali alimentava, de talvez ainda ser um lutador e, tipo, mano, a maioria das pessoas ali já eram mais velhas do que eu. O que você tá arrumando da vida, cara? Que tipo de briga é essa que você quer arrumar? Sabe? Detalhe, tinha um horário ainda dos atletas. E os atletas, eles chegavam antes para participar da aula dos que não eram atletas, para basicamente usar a gente ali de cobaia, meter a porrada na gente. Eu falei assim: quer saber, mano? Tchau. Falou, até nunca mais. E aí eu comecei a praticar, a tentar praticar corrida, porque eu tenho canelite, né? E a única forma de você melhorar a canelite, além de alguns exercícios físicos, é correndo. Não tem muito o que fazer, você não consegue fugir disso. E nisso eu comecei a correr e tal, e pô, todo mundo já sabe como é que é o ambiente da corrida, né? Todo mundo quer saber seu pace, todo mundo ali que tá dentro desse ambiente fica comparando o pace um do outro, e aí você tem que comprar um tênis muito melhor. Por mais que eu tenha comprado ali, eu não gastei muito num tênis novo, porque canelite também, o tênis faz uma diferença. Então eu comprei um tênis ali que tava mais confortável, não gastei uma fortuna. Aí, por exemplo, eu passo ali no CCBB e vou ver a galera correndo ali na praça, né? Reparo, né? As pessoas correndo na praça. E, pô, foi poucas semanas depois ali do cara ter feito o recorde da maratona, já tava todo mundo usando um tênis parecido com o cara ou o do cara, né? E aí eu fico assim, nossa, os caras eles realmente acham que um tênis vai melhorar tanto a performance dele ao ponto do que, Fraga, você quer ser um corredor profissional, você quer bater um recorde de menos de 2 horas? Qual que é o seu objetivo ali? Tipo, eu não julgo uma pessoa ter um objetivo de fazer uma maratona. Eu acho até muito doido, né? Eu gostaria muito, mas eu não tenho esse pique. Mas a pessoa às vezes não quer só fazer a maratona, ela quer sempre bater o recorde dela da maratona e eu fico assim, mano, você não tem uma vida, não, você não tem um trabalho, não. Você vai viver disso. Se você for viver disso, beleza, mas a maioria de nós não vamos viver disso, cara. Qual que é o real objetivo? Você realmente precisa fazer tantos sacrifícios pra isso? Nisso, eu fui agora fazer CrossFit. Tem um, que é o box, né? Box de CrossFit aqui próximo da minha casa. E aí o bom do CrossFit, tipo, por mais que eu sei que tem toda uma competição ali dentro, é que o cara vai lá, passa as instruções, fica de olho pra ver se você não vai se machucar ou não, né? Obviamente, isso é muito importante. Pelo menos no que eu participo, eu não sinto uma grande pressão pra competir. Pô, e aquele lá, o quadro, tem que colocar o seu melhor tempo ali, quantas repetições você fez de tal coisa. Eu minto. Se chega assim pra mim, você fez isso em quanto tempo lá? Ah, cara, fiz em 10 minutos. É mesmo, pô, você foi bem então. É.
Fui. Dá. Eu ia lá ver quanto tempo que eu fiz, cara. Sei lá. Meu intuito ali é fazer atividade física. Obviamente, eu vou melhorando, me condicionando. Mas isso é uma coisa que eu tenho que perceber. É a percepção de esforço que eu tenho que ter. E aí eu consigo analisar a partir das semanas que passam. Mas tem uma galera lá que é a mesma galera da corrida. É a mesma mentalidade da galera da corrida. É como se eles fossem ser atletas ainda. Que sonho é esse? Ira de competição, de querer ser o melhor, de superar além do que você aguenta. E, e assim, eu entendo que você quer melhorar e tal, mas a custo de quê? Realmente tudo tem que virar uma competição? Eu não quero competir, eu só quero fazer um exercício físico. Mas a mentalidade da galera tá muito louca, tudo muito performático, tudo muito eu tenho que ser o melhor. E brother, sempre vai ter alguém melhor que você. Dá uma segurada aí. É isso, esse é o meu desabafo aí de hoje. Realmente muito difícil, tá muito difícil encontrar lugares no qual não seja tão competitivo, que você possa só exercitar. Eu gostaria muito de fazer luta de novo, de fazer um Muay Thai de novo, mas eu não consigo encontrar esse ambiente no qual eu não vou ser forçado a fazer uma graduação, no qual eu vou ser forçado a participar de lutas, onde eu só quero ali aprender a técnica e só nisso, cara, só fazer um exercício e é isso daí. O CrossFit eu tô gostando por enquanto, mas vai saber até que ponto é esse que vai ser só fazer uma atividade física quando eles vão começar a forçar eu tentar fazer algum tipo de competição. Então, e aí, o que que você acha? Se gostou, se inscreva aí, curte, até a próxima.